Olá, crianças! Eu sou a professora Vânia e quero conversar um pouquinho com vocês sobre um período da história de Nova Hartz que começa a partir da chegada dos imigrantes alemães. Lembrando que essas terras foram sempre ocupadas por índios, por grupos indígenas, e lembrando também que a data que marca a chegada dos imigrantes alemães no Rio Grande do Sul é o dia 25 de julho de 1824. Foi nesse dia que os primeiros imigrantes alemães chegaram onde hoje é o município de São Leopoldo. 2 anos depois, chegou a família Hartz. Em 1826, chegou Guilherme e a sua esposa Judite, com os filhos Jacó, Conrad, João Felipe e Guilherme. Guilherme pai e Guilherme filho. Tá? Essas crianças eles têm entre 17 e 6 anos de idade. Eles chegam onde hoje é o município de São Leopoldo e vão se estabelecer onde é o município de Novo Hamburgo. Passados mais de 20 anos, esses meninos, então, né, já estão casados, já têm suas famílias e as terras da família não dão mais conta do sustento de todo mundo. Então, eles vão em busca de outras terras, de comprar outros lotes de terra. E eles, lá pelo ano de 1847, mais ou menos, eles vão comprar lotes de terra de um casal de portugueses. Esses lotes ficam localizados na margem esquerda do Arroio Grande. O Arroio Grande, para quem não lembra, é aquele arroio que corta quase toda a cidade de Nova Hartz, passa no centro, bem pertinho do museu. Então, naquela época, as terras que ficavam na margem esquerda do arroio pertenciam a Taquara. As que ficavam na margem direita pertenciam a São Leopoldo. Então, eles vão comprar terras na margem esquerda do Arroio Grande, onde hoje se localiza o bairro Primavera. Então, esta região ali do bairro Primavera, do bairro Progresso, do bairro Imigrante, é uma região que muitas pessoas até hoje conhecem como Picada Velha, porque é o lugar onde os irmãos Hartz se estabeleceram, onde Nova Hartz começou e que ainda tem ali a casa do Guilherme Hartz, tem o cemitério que o Jacó doou terra para construção, eles chamavam de Campo Santo, ainda existe ali, tá? Depois que esses Hartz chegaram, vieram outras famílias, como os Schenard, como os Kirsch. Inclusive tem um lugar em Nova Hartz que se chama Canto Kirsch, que é o lugar onde o Daniel Kirsch, que chegou logo depois dos irmãos Hartz, ele se estabeleceu ali, criou sua família, enfim, viveu a vida toda dele ali, os seus descendentes também. Alguns anos depois, na margem direita do Arroio Grande, começaram a ser vendidos lotes também. E ali os primeiros lotes foram comprados pela família Hag, no lugar onde hoje nós temos o bairro Arroio da Bica. Então vejam que nós temos dois núcleos de população, na margem esquerda a Picada Hartz, na margem direita o Arroio da Bica. E aí, Picada Hartz, por que chamou Picada Hartz? Hartz, vocês sabem que é porque chegaram os primeiros irmãos Hartz ali, então era o lugar onde os Hartz moravam. E Picada era os trilhos, o caminho que eles tinham que abrir para poder chegar até as suas terras, né? Porque não tinha estradas, não, era floresta, eram os índios, eram os animais da floresta, não tinha estrada, não tinha casa como nós conhecemos hoje. Então eles tinham que abrir trilho no meio do mato para poder chegar até as suas terras. Eles abriam esses trilhos com facão, com machado, né? E esses trilhos hoje são as estradas por onde a gente circula. Então esses trilhos eles chamavam de picada, por isso Picada Hartz, né? Era a picada, era o caminho onde os Hartz moravam, tá? Essas famílias chegam, elas vão se estabelecer, elas vão cuidar das suas necessidades, que é construir a sua casa, construir as suas roças, tentar sobreviver. Né? Com o passar do tempo vão vindo outras famílias, né? O lugar vai se estruturando melhor, eles vão tentando construir a igreja, tentando construir a escola, né? Vão se organizando na sua vida social e na sua vida religiosa. No início, eles plantam para sobreviver, eles plantam para o seu sustento, e aquilo que sobra, eles vão levar para as vendas. As vendas ou as casas de comércio eram como se fossem os mercados hoje, só que eles eram diferentes, eles vendiam de tudo. Na venda vendia tecido, vendia remédio, vendia enxada, vendia prato, vendia comida, não é tudo separadinho como a gente tem hoje, né? Era tudo num lugar só. Então ali eles levavam o que sobrava da produção deles e compravam, levavam para casa, trocavam por aquilo que eles não tinham, por aquilo que eles não produziam. Tá? Depois, uma outra fonte de renda importante que foi surgindo em Nova Hartz foram as atafonas. As atafonas eram fábricas de fazer farinha de mandioca. E essa
As fábricas, elas produziam toneladas, e essas toneladas elas eram levadas de lombo de burro ou de carroça até as estações de trem de Campo Vicente ou de Araricá, e de lá levadas de trem para São Leopoldo, para Porto Alegre, e depois distribuídas para o estado inteiro e até para fora do estado. Então, o que movimentou a economia de Nova Hartz por muitos anos foram as atafonas. Tanto que quando começam a surgir as fábricas de calçado, quem tem recurso para criar essas primeiras fábricas de calçado são os antigos tafoneiros. Por exemplo, o Ramarim é das fábricas que existem, é a mais antiga em Nova Hartz. O seu Ovidio Miller, que é o fundador dessa empresa, ele era tafoneiro. O Via Marte também, o seu Egon Guevara era tafoneiro e por muito tempo ele produziu farinha e fez calçado ao mesmo tempo. Só que com o passar do tempo, as fábricas foram aumentando, a necessidade de funcionários foi aumentando. Nova Hartz tinha cerca de 3.000 habitantes, não dava conta de oferecer toda a mão de obra que o lugar precisava. Então eles começaram a chamar o pessoal de outras regiões do estado para vir morar em Nova Hartz para trabalhar, né? Então as pessoas precisavam de emprego, eles precisavam de empregados e as pessoas foram vindo, principalmente do noroeste do estado, da região de Palmeira, Frederico, Sarandi, Constantina, Três Passos, né? Todas aquelas cidades próximas e também de Santa Catarina. Então, passados alguns anos, Nova Hartz tinha uma condição econômica muito boa dada pelas fábricas de calçado e a população tinha aumentado, estava em cerca de 10.000 habitantes. E isso foi o que deu condições para que houvesse a emancipação do município. Então, todo o processo legal foi feito para a criação desse município novo, houve a consulta à população através do plebiscito, a população votou sim para construir um município novo, né? Não mais a Picada Hartz, mas a população optou por mudar de nome, né? Começou a chamar de Nova Hartz, que era a juntão então da Picada Hartz com o Campo Vicente. Picada Hartz que pertencia a Sapiranga e Campo Vicente que pertencia a Parobé, formando um novo município, então uma Nova Hartz, tá? A criação do município foi no dia 2 de dezembro de 1987, que foi quando o governador assinou o decreto de criação do município. Muitas pessoas confundem a data de aniversário do município porque no brasão e na bandeira está escrito 1º de janeiro de 1989. Essa é a data em que o prefeito assume o município, né? Que a primeira administração municipal assume. Então, por isso que tem a data de 1º de janeiro de 89. Mas o aniversário do município é 2 de dezembro de 1987. É a data de criação, a data do aniversário do município, tá? Por enquanto é isso. Até mais. Tchauzinho.